E aí o cachorro gruda aí e morre aí. Entre a carne e a fome se cria um tubo. Dá outra mão para mim. Não. Chamada campo tenso, ou ideia fixa, ou paixão. Se o cachorro olhar para a porta, ele não vê a porta, ele não vê saída. Ele fica grudado aí. Porque a carne é muito desejada, ele está com fome, está muito próxima e inatingível. Entenderam o que é paixão? Se der carne, quebra o campo tenso, ele vê a saída. Se afastar a carne, quebra o campo tenso, ele vê a saída. Tá claro? É um tipo de patologia da atenção. É uma ideia fixa. Porque o objeto é muito próximo, muito desejado e inatingível. Ficou claro? Pode sentar, gente. Obrigado. Por isso, todas as histórias de paixão têm a mesma história. Próximo, desejado e inatingível. Romeu e Julieta. O que tornava impossível a guerra das famílias? Romeu, Romeu, ah, por que és tu, Romeu? Renega o pai, despoja-te do nome, ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, porque uma Capuleto deixarei de ser logo. Continuo ouvindo-a mais um pouco, ou lhe respondo: meu inimigo é apenas o teu nome. Continuarias sendo o que és, se acaso Montecchio tu não fosses. Que é Montecchio? Não será mão, nem pé, nem braço, ou rosto, nem parte alguma que pertence ao corpo. Ser outro nome, que há num simples nome, o que chamamos rosa, sob uma outra designação, teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservara a tão preciosa perfeição que dele é sem esse título. Romeu, risca teu nome, e em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. Sim, aceito tua palavra. Dá-me um nome apenas de amor, que ficarei rebatizado. De agora em diante, não serei Romeu. Tristão e Isolda. Isolda era casada com o tio de Tristão, que ele adorava. A história de Tristão e Isolda é bonita, inclusive. Porque eles não aguentam, eles acabam tendo um caso, são descobertos. A história terminaria se Tristão não fosse um herói. Ele é condenado à morte, ele é condenado a ir para um leprosário. Fogem e vão para uma floresta. Eles tinham tomado, por engano, o filtro da poção do amor. Ficam na floresta 2 anos e aí acontece aquilo, né? Perdem o interesse um pelo outro. Começam a deitar, Tristão adquire o hábito de botar a espada dele entre eles. Quando o rei, o marido de Isolda, descobre, vê a espada entre eles, perdoa Tristão. Acha que não tinha acontecido nada. Eles voltam para a corte, a paixão volta. Sem poção do amor. Quer dizer, a paixão existiu quando era impossível. Deixou de existir quando era viável. Tá claro? O que eu estou fazendo? Estou falando mal da paixão? Não, gente. Paixão é a maior emoção que alguém pode sentir. Na paixão, todas as emoções são sentidas com uma intensidade enorme. É muito amor, muito tesão, muito medo, muita raiva quando tem frustração. É tudo vivido numa intensidade. E a paixão garante a pole position. O indivíduo apaixonado, ele vai atrás do objeto da paixão. Não está errado apaixonar. Está errado colocar a paixão como ideal da vida. Porque o indivíduo que pensa que só está vivo se estiver apaixonado, o que vai acontecer com ele? Ele vai correr. A paixão garante a pole position, ele conquista o objeto da paixão, daí a algum tempo acabou, mas ele só está vivo se estiver apaixonado. Ele vai atrás de outra paixão, ele vai atrás de outra paixão,
ele vai passar a vida sem construir nada. O errado é colocar a paixão como ideal. O ideal deve ser amor. A paixão me garante a conquista. O amor me garante a continuidade. Só que tem um problema, né? Amor é violino e cor-de-rosa. A paixão é trombone e rosa-choque, né? Um negócio intenso. O que eu vou fazer com a minha paixão? Receita do Denise Rougiman, o adultério. Eu tenho uma receita diferente. Eu acho que a faixa do fluir no profissional é um campo maravilhoso para a tal da paixão. Eu vou contar como é que isso acontece. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho alguns livros publicados. Eu vou contar como é que é a gestação de um livro. Aí eu tenho uma ideia, a ideia fica dançando na minha cabeça, eu penso isso. Um dia a ideia se concretiza e eu começo a escrever. E, gente, nessa hora é uma coisa interessante. Eu não tenho muito controle, não. Eu começo a escrever e a coisa adquire o controle. Eu corro atrás do texto que vai aparecendo. É muito gostoso. Tem um buraco no horário, a gente sente, e hoje é no computador, e vai e faz. É uma maravilha, é uma paixão que vocês não fazem ideia. Aí o livro é pronto, a gente caminha para a editora lê. Precisa corrigir aqui, precisa corrigir ali e tal, você corrige e tal. Devolve para a editora, arranjei 5 caras que vão ler o livro. Os 5 leem, cada um diz que tem que corrigir aqui, corrigir. Daí a 6 meses, virou parente. Eu não aguento olhar o diabo do livro. Certo? Um dos livros que eu corrigi, a editora me deu na sexta-feira. É a última correção. Eu disse, lógico, botei em cima da escrivaninha e não abri. Felizmente, a querida abriu o livro, tinha 30 e tantos erros. Entendeu? Eu nunca consegui ler um livro meu impresso. Em compensação, tem um livro que eu estou começando a escrever. Deu para entender? Eu estou escrevendo um livro agora sobre fatores codificantes e dignificantes da empresa brasileira. É um negócio lindo. Né? Há 10 anos, quando eu publiquei meu primeiro livro de empresa, chamado Man at Work, eu tive que usar a experiência americana para mostrar. De lá para cá, eu trabalhei com 72 grandes empresas. Agora eu posso dizer, no Brasil é assim. Eu estou numa paixão que vocês não fazem ideia. Daqui a 6 meses, eu não vou estar aguentando ver o diabo do livro. Mas tem um livro que eu quero, deu para entender? Eu posso botar sempre aqui o tal do desafio e viver apaixonado. Só que a experiência não é só minha, não. Eu posso fazer isso com livro, eu posso fazer isso com seminário, eu posso fazer isso com qualquer conquista profissional, qualquer desafio profissional que se coloque diante de mim. Tá claro? Resumindo, se eu tiver uma grande dificuldade com uma baixa ansiedade, eu terei um estresse patológico. Isso é extremamente perigoso. O que eu devo fazer? Aumentar a minha habilidade, aprender e transformar o que é estresse patológico na faixa do fluir. Se eu tiver uma grande habilidade com uma baixa dificuldade, eu terei o desinteresse, o tédio. A vida sem medo é uma vida sem sal. O que eu tenho que fazer? Aumentar a minha dificuldade para cair na faixa do desafio. Eu me lembro de um filme que eu vi uma vez, filminho bobo de televisão, nem sei nem o nome. Mas é a história de um cidadão, um assaltante de banco. Ele assalta um banco, tal, leva uns tiros, foge. E foge para uma ferrovia, tem uma casinha e ele cai, desmaia. Daí, algumas horas, ele acorda e diante dele tem um senhor muito bem vestido. Né? Ele fica meio assustado e diz, não se preocupe, não, você morreu. E então agora você vai ter que me acompanhar. Ele tentou fugir, mas a força magnética do senhor era enorme. Ele viu que ele tinha que acompanhar e ele já imaginou, né? Com a vida que ele teve, o que poderia acontecer com ele. Foi levado para um castelo. Né?
Ele olhou meio desconfiado assim, Castelo estava sozinho, né? Tinha muita fruta na mesa. É engraçado, quando eles querem mostrar que tem abundância, o cara pega a uva e come a uva assim, né? Em todo o filme é igual, não é verdade? Tinha vinho maravilhoso, ele tomava o vinho, ele acabava de se servir, a garrafa enchia de novo, ele disse, alguma coisa errada, né? Alguma com a vida que eu tive. De repente ele começou a sentir tédio. No que ele começou a se entediar, apareceu o senhor. Mas o que foi? Eu estou muito sozinho. Você quer companhia? Claro. Uma coisa que eu esqueci, tinha mesa de jogo. Ele adorava jogar sinuca. Ele dava uma tacada, ele derrubava todas, ele nunca mais errou uma tacada. Certo? Aí, companhia, você quer companhia masculina ou feminina? Ele olhou desconfiado assim, acho que eu prefiro feminina. Apareceram 5 mulheres lindíssimas. Ele achou que era para escolher, não precisava escolher não. Aí ficou com as 5. Era como o jogo, dava tudo certo. Passou uma temporada, ele entediado. Apareceu o senhor e disse, eu queria voltar para a terra. Não, isso não pode. Um dia só. O que você vai fazer na terra? A única coisa que eu sei é assaltar um banco. O cara disse, vamos lá. E voltou à terra, né? Chegou na porta do banco, tinha um guarda, ele puxou o revólver, o guarda tirou o chapéu, por favor, pode entrar. Ele chegou no caixa, um saco cheio de dólar, ele nem pegou. Voltou na porta, encontrou o senhor e disse, a vida que eu tive, eu mereço ir para o inferno. O cara olhou assustado para ele e disse, e onde é que você pensa que você está? Ele estava no inferno. Um lugar que não tem desafio, um lugar que não tem medo. Se eu tiver grande dificuldade com baixa habilidade, eu tenho que aumentar esta habilidade. Se eu tiver grande habilidade com baixa dificuldade, eu terei que aumentar a dificuldade. Eu tenho que viver na faixa do fluir, que é a faixa do desafio, é a faixa do eustresse, é a faixa da paixão. Como que eu poderia correlacionar o trauma? Porque pessoa traumatizada tem medo. E o medo, consequentemente, bloqueia alguns desafios. Como encarar essa situação? Legal, boa pergunta. Veja. O trauma cria um caminho neurológico, uma espécie de atalho. Né? Uma explicação muito bonita sobre trauma tem naquele livro Coeficiente Emocional, que é Inteligência Emocional, do Goleman. Acho que o capítulo 2 ou 3, ele fala anatomia de um sequestro emocional. Certo? Então, o que acontece ali, o que acontece quando a gente tem um trauma, o que ele caracteriza por trauma é uma enorme violência sem que você tenha defesa, é que se cria um caminho neurológico, não é mais emocional. E o caminho neurológico desencadeia um medo muito intenso que paralisa o indivíduo. Ele não tem agressividade suficiente para agir. Reproduz a situação que causou o trauma. E, felizmente, tem, inclusive, tratamento hoje em dia para o chamado estresse pós-traumático. O caso que o Goleman conta é um caso muito interessante. Uma escola primária, mas um pré-primário nos Estados Unidos, que acontece aquela coisa que acontece de vez em quando nos Estados Unidos, né? Entra alguém com uma metralhadora, mata um monte de gente e prendeu. Aliás, o cara morreu, né? O assaltante morreu. No dia seguinte, a escola estava, escola americana também, limpinha, moderninha, novinha, pintadinha. Os alunos voltaram para a classe, para a aula. E no fundo da rua da escola tinha como é que chama? Asilo. Então, de vez em quando, semanalmente, passava uma ambulância. E quando passava a ambulância, o pessoal entrava em pânico. Por quê? Porque o ruído da ambulância fazia aquele circuito neurológico que desencadeava a repetição da situação do trauma, certo? Aí aconteceu uma coisa muito interessante. As crianças começaram a fazer uma brincadeira, eu não lembro se era mensal ou anual, que era matar o cara que era assaltante.
Então começaram a ir para a escola com revólver de brinquedo, espingarda de brinquedo, e brincavam daquilo no recreio. Claro que alguns pais olharam e viram que aquilo era politicamente inadequado. Então alguns pais proibiram a brincadeira, outros deixaram. As crianças que continuaram brincando resolveram o problema. Então a gente aprendeu que a terapia do estresse pós-traumático se baseia muito na repetição psicodramatizada do trauma. Inclusive, é uma experiência que a gente tem quando morre alguém que causa uma dor enorme. A gente vai visitar a pessoa e ela conta como aconteceu. E chega outra visita, ela conta de novo como aconteceu e conta de novo. Chama fazer o luto. E é uma forma de, dramaticamente, psicodramaticamente, relatando a gente reviver a situação muitas vezes. E a tentativa é desfazer um caminho neurológico que foi criado artificialmente. Respondeu? Então tá bom. Você disse que sempre tem que ter uma paixão, né? Para não viver no tédio. Mas o que tem que ser colocado como ideal, então, se não é a paixão? E o amor que constrói, assim, você... Eu acho que o ideal é eu ter na minha vida afetiva um amor. Eu ter na minha vida profissional uma paixão. Por quê? Porque amor mantém, amor tem continuidade, certo? Amor é uma coisa que eu tenho que conquistar todo dia, é uma coisa que me recompensa e me permite recompensar o outro. E o amor não acaba com a posse, acaba com a falta de cuidado, é outra coisa. Se eu tiver cuidado, eu posso manter o amor a minha vida inteira. A paixão acaba com a posse. Então, eu devo ter o amor na minha vida afetiva e a paixão no espaço onde, se ela acabar, ela pode ser substituída. Eu uso o livro para isso. Não uso só livro, não. Eu tenho um seminário, por exemplo, que eu faço, que quando fica redondinho, fica chato. Aí eu tenho que inventar mais alguma coisa para poder viver apaixonado, senão não dá.